O Orçamento Negro, um império subterrâneo alienígena e militar. Em 20 de outubro de 1991, o pesquisador californiano Michael Lindemann, fundador do D20 e 20º Group, fez uma palestra diante de uma grande multidão de investigadores interessados. Durante o curso de sua palestra, em que discutiu as bases subterrâneas do complexo Industrial Military nos arredores de Lancaster, Califórnia, fez as seguintes declarações. Quantos de vocês leram o livro Blank Check, The Pentagon? Esse é Black Budget's Dating Winner. Não é um livro de OVNIs. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro Blank Check para que você possa entender algo sobre como esses projetos são financiados sem o seu voto e sem o seu conhecimento, até mesmo sem o voto do Congresso. A maioria dos cidadãos não sabe, por exemplo, que a Lei de Segurança Nacional de 1947 tornou ilegal dizer quanto dinheiro é gasto na CIA. De fato, todo o nosso tremendo alfabeto de sopa de letras acrônimos, comunicação intra-CNSA, D, E, FBI, NROST, etc. das agências de inteligência. Quer você esteja falando sobre a CIA, NROST, a ANS é autor, ou o D, I é autor, E, etc. Todas elas estão na mesma categoria. Você não pode dizer quanto custa essas coisas. Tudo o que você pode fazer se quiser descobrir é somar os números do orçamento que não estão atribuídos a nada que realmente signifique alguma coisa. Existem essas grandes categorias com dezenas de bilhões de dólares neles que não dizem nada além de projetos especiais. E todo ano o Congresso aprova obedientemente esse orçamento inchado que tem cerca de 300 bilhões de dólares, ou mais com enormes maços de dinheiro rotulados. Dessa maneira, projetos especiais coisas incomuns, 10 bilhões de dólares, certo? Para onde vai o dinheiro das coisas incomuns? Bem, elas vão para as coisas incomuns, com certeza. E um dos lugares para onde vai é que ele vai para as bases subterrâneas, conjuntas alienígenas e militares dos Estados Unidos da América. Agora, eu não acredito que 35 bilhões, que é o tamanho aproximado do dinheiro do orçamento negro secreto, que você pode encontrar analisando o orçamento, não acho que isso chegue perto do valor real, porque há evidências absolutamente inequívocas de que muito dinheiro adicional foi gerado de outras maneiras, como o tráfico clandestino de armas e drogas. A CIA é o maior traficante de drogas do planeta, e um exemplo maravilhoso disso vem à tona com o escândalo do Bank of Credit and Commerce International BCCI, do qual espero que você já tenha ouvido falar. Oficiais americanos de alto escalão da CIA foram apanhados na ressaca do maremoto do BCC. Mesmo que esses caras estivessem tentando puxar os cordões em uma escala imensa, eles estão sendo pegos. Essas coisas nem sempre funcionam. De fato, todo esse jogo final é muito vulnerável. E é por isso que eles sentem que exige tanto sigilo. O povo americano não aceitaria essas coisas se buscasse pelas as informações. E essa é a razão pela qual precisamos divulgá-las e levá-las a sério, porque realmente é uma questão de nosso dinheiro e nosso futuro que está sendo hipotecado aqui. Mas meu amigo que trabalhava nas bases subterrâneas, que estava solidificando rochas, estava instalado bem abaixo, aproximadamente no 30º nível do subterrâneo. Essas imensas bases têm talvez 30 a 35 andares de profundidade e eram russeias. Ao contrário, como eu digo que eles não são apenas cavernas, são enormes instalações gigantes do tamanho de muitos quarteirões de uma cidade em circunferência, capazes de abrigar dezenas de milhares de pessoas. Uma delas a Yano Facility nos dizem, pelo diretor do Departamento de Bombeiros do Condado. O chefe do Departamento de Bombeiros do Condado, que teve que ir lá para ver uma pequena infração de incêndio. Há um estacionamento para 400 carros no primeiro nível da instalação Yano, mas os carros nunca entram e saem. Esses são os carros que eles usam dentro das instalações. Cubas de desenvolvimento de embriões. Engenharia genética nos subterrâneos do nível 7 da base Dulce. Ok, então, uma situação muito interessante lá embaixo. Nosso cara estava trabalhando rochas no 30º andar. Talvez no 30º andar, no subsolo. Ele e sua equipe estão trabalhando em uma parede. E bem ali está uma porta de elevador. A porta do elevador se abre. E num tipo de ação reflexa, você vê. E ele viu 3 caras. 2 deles, engenheiros humanos que ele já viu antes. Tenho a tendência de acreditar nessa história porque antes de tudo porque temos outras histórias como essa. Mas mais importante porque ele abandonou o emprego naquele mesmo dia. E ele estava sendo pago com muito dinheiro. Se você é basicamente um trabalhador na construção civil, se você pode fazer rochas em um lugar como esse. Então recebe muito mais do que os salários padrão da superfície, você pode contar com isso. Então, ele saiu do emprego, o amigo dele na mesma equipe,
se transformou em alcoólatra logo depois. Isso é uma coisa extremamente perturbadora, você sabe. Não era como se esse alienígena pulasse e mordesse a cabeça dele ou algo assim. Ficou ali por alguns minutos, as portas fechadas. Ele tem a sensação de que o elevador estava com defeito. Caso contrário, ele nunca teria visto isso, exceto por acidente. De acordo com o ex-funcionário da Walking Hut Michael Riconosciuto, existe uma conexão subterrânea direta entre o gigantesco complexo militar de Nevada, Nellis Air Force Range, Área 51, Groom Lake e Newell's Minos 4, e as instalações subterrâneas perto de Lancaster, Califórnia, como a base da montanha Tehachapi. Várias pessoas se referiram à subsuperfície e às conexões operacionais entre a base Dulce, no Novo México, e a base Dreamland, ou Área 51, em Nevada. Conexões que existem através de Dugway, Utah e Page, Arizona. Se as forças alienígenas pretendem assumir o controle deste planeta, seria lógico que elas visem e controlem os nossos principais centros de pesquisa e desenvolvimento de armas militares. As imensas instalações militares existentes no estado de Nevada, e UA, que abrigam a Nellis Air Force Base Complex, a região militar do sul de Nevada de instalações federais e terras, atual e anteriormente usada para testes militares e associados e treinamento, como as detonações nucleares atmosféricas da Comissão de Energia Atômica da Guerra Fria. A maior área de terra do complexo é o Nevada Testing Training Range, e vários locais de defesa anteriormente usados permanecem como terras federais do complexo. A maioria das instalações é controlada pela Força Aérea dos Estados Unidos ou pelo Bureau of Land Management, e muitas das unidades de controle estão baseadas nas bases da Força Aérea de Crete e Nellis. Em seu centro, estão situadas instalações subterrâneas secretas do nível S4 da Área 51, e dentro do complexo de Nellis existe há séculos uma base extraterrestre dos aliens Tall Whites, nórdicos desde antes da chegada dos europeus às Américas. Isso pode envolver a infiltração real dos grandes conglomerados de defesa do complexo industrial militar e controle da linha de comando, através do controle mental de pessoal específico e estratégico. Quanto mais profundo descemos para o império alienígena subterrâneo, maior a segurança e, portanto, maior o controle em relação a essa infiltração, de baixo para cima dos subterrâneos, para mundo na superfície. Tentativa de aquisição total. Em muitos casos, os americanos patrióticos foram pegos no meio dessa guerra subterrânea entre militares leais americanos e estrangeiros, controlados por extraterrestres ou alienígenas, como foi o caso das próprias guerras de Dulce e Groom Lake, próximo à Área 51. Alguns conseguiram escapar de seus terríveis encontros e, intencionalmente ou não, como no incidente a seguir, menos manifestaram seus terríveis medos, preocupações ou até raiva daqueles que estão do lado de fora. A conversa a seguir sobre o gigantesco complexo militar de Nevada, Nellis Air Force Range, Área 51, Groom Lake e nível S4, e as instalações subterrâneas, ocorreu no programa Billy Goodman Happening, rádio KVIG 840 AM de Las Vegas, Nevada, em 19 de novembro de 1989. Foi transcrita por um morador de Las Vegas, Billy Goodman. Aliás, planejou visitas pessoalmente, em colaboração com a KMBC Rádio, em Los Angeles, para observar os discos que estão sendo testados em Groom Lake, Nevada. Goodman e outros afirmaram ter visto esses discos em operação e fazer backup dessas reivindicações com documentação em vídeo. Um desses vídeos mostra um objeto pairando fazendo uma subida vertical, parando no ar, seguido por uma travessia horizontal, seguida por outra subida vertical. Algo assim seria impossível para qualquer aeronave, convencionalmente conhecida da época, operar. Billy Goodman, que desde então se mudou para outra estação de rádio, em Los Angeles, tem sido muito importante para divulgar as informações sobre a base subterrânea na Nellis, ou RIA 51. Um contato nosso informou que uma boa amiga dela, em Las Vegas, Nevada, havia descoberto alguns fatos e testemunhos muito perturbadores sobre trabalhadores da construção civil e outros envolvidos na instalação de certos equipamentos nos túneis sob o complexo militar de Nellis Air Force Range, Área 51, Groom Lake e nível S4 em Nevada, e particularmente na área de Mercury, Nevada. Muitos desses trabalhadores morreram mais tarde em circunstâncias bizarras, e havia rumores de que outros estavam sendo mantidos em cativeiro no subsolo porque viram demais. Esta informante, Stacy Borland, foi encontrada morta mais tarde, junto com o irmão dela menos em Las Vegas, como resultado de uma execução do tipo gangster. Alguém aparentemente entrou em sua casa
e os matou a sangue frio.